Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, o Partido Socialista pediu uma maioria absoluta prometendo estabilidade. Em vez disso, temos um clima de instabilidade permanente, temos um primeiro-ministro com um mandato para gerir o país, mas que não consegue sequer gerir a sua casa, não consegue sequer gerir as suas lutas internas. No país que importa, longe das guerras palacianas da corte, temos simultaneamente dos salários mais baixos da Europa e dos esforços fiscais mais altos. Apesar do enorme esforço fiscal, apesar do aumento previsto nas receitas do Estado de 30 mil milhões de euros nesta legislatura, os serviços públicos estão cada vez piores. Temos escolas sem professores, hospitais sem médicos, ruas sem polícias. Pagamos cada vez mais para ter cada vez menos. Rebentou-se com a saúde, com a educação, com a classe média e com o mercado de arrendamento. Temos um governo que destrói tudo o que mexe, incluindo a si próprio. Apesar da discussão pública ser dominada pela conjuntura, pela espuma dos dias, os verdadeiros problemas do país são estruturais. Resolvem-se com reformas que demoram meses a negociar e não com conferências de imprensa que demoram 15 minutos a preparar. Resolvem-se com trabalho e capacidade de compromisso e não com circo e guerras de fações. Porque aos portugueses, a quem o dinheiro falta ao fim do mês, cujos filhos não conseguem sair de casa e quando saem é para o estrangeiro, para quem vai às 3 da manhã para a fila do centro de saúde, pouco importa quem ganha lutas de egos entre ministros, primeiro-ministro e presidente da República. Para o português comum, ganhe quem ganhar a luta de egos, quem perde é sempre ele. Se uma pequena investigação numa empresa pública gerou este ruído, não é muito difícil de perceber o que aconteceria se alargássemos o escrutínio ao restante setor empresarial público. No final de 2021 existiam 348 entidades do setor público empresarial. Nestas entidades incluem-se empresas de água, saúde, educação, transportes, mas também empresas de mineração, agricultura, consultoria, indústria transformadora, 10 empresas de imobiliário. Enfim, há empresas públicas em quase todos os setores da economia portuguesa. Portugal é hoje o único país da União Europeia em que o Estado detém simultaneamente a maior companhia aérea, a maior empresa ferroviária e o maior banco comercial. Há uma diferença importante entre empresas públicas e empresas privadas. Nas empresas privadas investe quem quer, nas empresas públicas somos todos obrigados a investir, quer usemos os seus serviços, quer não, quer concordemos com a sua existência, quer não. Nas empresas privadas, as potenciais perdas dos acionistas são riscos calculados e tomados voluntariamente. Nas empresas públicas, as perdas para os contribuintes são forçadas, suportadas por todos de forma coerciva. Por isso, nas empresas públicas, ainda mais do que nas empresas privadas, existe a obrigação de transparência nas contas e meritocracia nas escolhas para liderança. Infelizmente, não é assim em Portugal. A gestão das empresas públicas em Portugal é marcada pela opacidade. Desde 2015, por opção do Governo, não são publicados relatórios da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nem da UTAM, quanto à situação económica e financeira do setor empresarial do Estado. Demasiadas empresas do Estado nem sequer publicam as suas contas e das que publicam, uma grande parte não estavam aprovadas pela tutela a quando o último relatório do Conselho de Finanças Públicas. As suspeitas de nepotismo na escolha dos gestores também são legítimas. Tomemos apenas alguns exemplos de presidentes de conselho de administração de algumas das maiores empresas públicas. Companhia das Lesírias, ex-autarca do PS. Metro do Porto, atual deputado municipal do PS. Infraestruturas de Portugal, ex-secretário de Estado de um governo do PS. Mobi, adjunto de um governo do PS. Administração de Porto de Aveiro, ex-autarca do PS e candidata à Câmara Municipal de Aveiro pelo PS, Administração do Porto de Lisboa, ex-membro de vários governos do PS, Empresa de Desenvolvimento Mineiro, Presidente de Sante, ex-Presidente de Câmara eleito pelo PS, Doca Pesca, autarca do PS. Eu poderia dar muitos mais exemplos. Os exemplos poderiam continuar e vão para além dos presidentes de conselhos de administração.
Vou ser muito claro. Ter sido governante ou autarca não deve ser um impedimento a assumir cargos em empresas públicas. Mas também não deve ser um atalho. Pela frequência com que estas transições acontecem e quase sempre com pessoas do partido que governa, parece óbvio que hoje ter estado ao lado do PS é um atalho demasiado frequente para chegar ao topo das empresas públicas. Quando se restringe assim o âmbito de recrutamento, dificilmente se obterá sempre os melhores gestores disponíveis. A consequência disso é a má gestão que resulta em prejuízos pagos pelos contribuintes, que só em 2001 foram superiores a 3 mil milhões de euros. Senhores deputados, as empresas públicas são o espelho do país. Um país onde as pessoas empobrecem e as instituições degradam-se. Mas mesmo quando as atenções se concentram na espuma dos dias, na conjuntura, nós não nos cansaremos de olhar para os problemas estruturais. Enquanto uns parecem cansados e prontos para desistir, nós continuaremos a escrutinar e a trabalhar para um país melhor, porque não nos vendemos, não desistimos, não abandonamos o nosso país. Muito obrigado.